Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de risco, como você pode calcular os top da sua operação, seja no Forex ou no HK50, tá bom? E como também você pode de fato calcular o lote que você vai utilizar nessa operação, certo? Então eu vou mostrar para você, se você quer, por exemplo, levar um stop de no máximo $20, que lote você tem que pegar nessa operação para ter um stop de aproximadamente $20 nessa operação, tá bom? Então, antes de tudo, é claro, eu já quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para ajudar aqui a galera, né? Para ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Se você puder também, é claro, eu peço que você partilhe esse vídeo com alguém que queira também saber sobre gerenciamento de risco e ainda não encontrou conteúdo sobre isso na internet, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar sobre HK50. Primeiramente, HK50, como é que você vai calcular o teu risco para HK50 e para outros índices, tá bom? Tem aqui, vou colocar HK50, eu também tenho aqui o US30 e depois eu vou falar, por exemplo, para criptomoeda XRP, para Bitcoin, tá bom? Para ouro, por exemplo, também vou falar, certo? Vou falar para tudo isso, certo? Então, primeiramente, vamos começar com HK50, como eu disse. Para HK50, pessoal, eu tinha uma análise aqui no HK50, vou apagar isso aqui. Depois eu posso voltar, né, e pegar minha análise de novo. Mas por agora eu só quero mostrar para vocês como calcular o stop, certo? Então, digamos que você quer pegar uma operação de HK50, por exemplo, nesse pullback aqui, nesse pullback. Tá vendo essa LTB aqui traçada? Você quer que quando o preço voltar a tocar aqui nessa LTB, você quer de fato pegar uma operação para voltar a vender, sei lá, para essa região aqui novamente, tá bom? Então, basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai, sei lá, esperar o preço chegar nessa região, né? Você vai esperar o preço chegar nessa região e quando chegar nessa região, você quer fazer uma venda. A partir do momento que você vai fazer uma venda, você pode utilizar aqui no TradingView, essa função aqui, operação vendida. Vou ampliar aqui para mostrar melhor para vocês. Operação vendida. Essa opção vocês podem encontrar ela aqui do lado, tá bom? Ela geralmente fica aqui, tá vendo aqui, posição vendida, posição comprada. Como eu marquei como estrela, tá vendo aqui, ela já vem para aqui. Se eu, por exemplo, desativar a estrela, ela desaparece, tá vendo? Como são opções ferramentas que eu utilizo muito, eu já marquei aqui porque eu utilizo de fato muito. Então, suponhamos que eu quero usar um stop de $20 aqui no HK50, eu quero pegar minha operação exatamente nesse toque. Eu quero usar um stop de $20, tá bom? Mas eu quero que o meu stop ele esteja acima desse último topo aqui. Então eu vou colocar o meu stop acima desse último topo, certo? O meu alvo é aqui, certo? E de tudo isso eu quero que o meu stop não passe $20, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a minha calculadora. Vocês vão ver como é simples calcular isso aqui. Vou pegar aqui a calculadora, olha só. E vocês podem ver que quando eu coloco o mouse aqui em cima, nessa posição vendida, eu tenho 138,50 pontos de stop, no caso. Então, se eu quero calcular quanto de stop eu vou ter, quanto de lote eu tenho que utilizar para ter um stop de $20 no máximo, pegando essa operação, eu tenho que fazer o seguinte, olha só. $20 a dividir pelo número de pontos de stop, 138,50. Então, a dividir por 138,5, né? 55 não faz diferença nenhuma. Mas como eu sei que tem alguém que já vai reclamar, vou colocar 50. Ok, então tem que utilizar um lote de 0,14. Entendeu? Eu tenho que utilizar um lote aqui de 0,14 para ter um stop que não ultrapasse $20. De vez em quando, pessoal, pode ser que dependendo da corretora, o gráfico, sei lá, essa sombra aqui, tá vendo essa sombra? Ela fica um pouco mais acima, então o stop tem que estar um pouco mais acima. Mas de fato, nunca vai passar, sei lá, se você quer $20, não vai passar de 23, $24. Pode ter uma variante, mas não vai ser assim tão agressiva. Então o que eu faço? Geralmente, sei lá, veio 0,14, eu posso pôr 0,12 de lote, tá vendo? Porque eu sei que de fato com a minha corretora, que é a IC Market, e a corretora da FTMO, que eu venho operando nelas, de vez em quando eu tenho algumas modificações de stop, entendeu? Então isso pode influenciar no lugar que eu vou colocar o stop lá na corretora e no lugar que eu vejo aqui no TradingView, entendeu?
Então, para HK50 eu utilizaria isso daqui de stop, certo? Eu utilizaria de lote, inclusive 0,14 é o que deu. Eu utilizaria 0,12, 0,10, por exemplo, e estaria de boa, certo? E quanto seria o meu take? Você quer calcular take também? Simples. Você vai fazer a mesma coisa, olha só. Vou voltar a colocar aqui então. Posição vendida. Posição vendida. Stop acima. Take aqui. O que eu vou fazer então para calcular meu take? Eu tenho 350 de take, né? E eu tenho 20 dólares. Eu sei que o risco retorno aqui é de 2,4. Entendeu? Olha só aqui, razão, risco, retorno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu stop por 2,4. Se o meu stop é de 24 ou 20, por exemplo, vezes 2,4, eu sei que o meu take vai ser de aproximadamente 54,6 dólares, certo? Então, agora vamos ver para o S30. Porque as coisas vão variando de vez em quando. As coisas vão variando. Vocês vão entender depois. Por exemplo, aqui no S30, digamos que eu peguei a operação exatamente nesse reteste aqui, entendeu? Peguei a operação nesse reteste aqui e coloquei meu stop um pouco acima, meu alvo abaixo do último fundo. Então eu tenho um stop de 95,8, tá bom? A mesma operação. Eu quero um stop de, eu quero perder no máximo 20 dólares, a dividir por 95,8, eu tenho um stop. Eu tenho que utilizar o lote de 0,20, entendeu? Apesar que na IC Markets, por exemplo, eu não consigo utilizar lote fracionário no S30, eu só consigo utilizar lote cheio, de 1 para frente, né? Mas de fato, como os pips no S30 são um pouco mais baratos, eu consigo também fazer essa operação de boa, ou eu vou operar na FTML também, que é uma firma proprietária aqui, pronto, que eu tenho conta lá e também posso operar lá em vez de operar na minha conta pessoal, certo? Feito isso, vamos ver aqui, ó, para XGRP, por exemplo. Digamos que eu tô com essa operação aqui aberta em XGRP, o meu stop está aqui embaixo, olha só. O meu stop nesse momento é de 0,11705, né? Basicamente aqui no stop ele me diz 0,11, mas aqui no XGRP, nas criptomoedas em si, eu posso utilizar, por exemplo, essa pontuação aqui. Entendeu? Eu posso utilizar essa, por quê? Porque varia muito, de ativo para ativo as coisas vão variando, então aqui eu já posso utilizar esse valor aqui, porque esse 0,11 não vai dar o valor que eu de fato quero, tá bom? Então aqui seria aqui, 20 a dividir por 11.705, 11.705, que vai ser igual a 0,01 de lote, é o que eu teria que utilizar. Para ter um stop, sim, um stop de 20 dólares nessa operação. Por quê? Porque os pips na XRP, eles são muito mais baratos que, por exemplo, no HK50, no Bitcoin, por exemplo, também, no SHA-USD ou em outros pares de moeda, certo? No Bitcoin, por exemplo, eu tenho algumas operações aqui abertas nesse momento no Bitcoin. Inclusive, acabei de abrir mais uma, enviei lá no grupo do Telegram, né? Que abri mais uma que nesse momento está negativa, inclusive. Olha só, o preço acabou de romper, inclusive, LTB. Provavelmente pode até ir no meu stop, né? Essa LTB aqui, ó. Eu tenho ela foi rompida. Veio fazer reteste. Nessa aqui, eu peguei uma operação com stop acima. E como é que eu calculei meu stop? Exatamente 412. O meu stop, por exemplo, se eu quero um stop de 25 dólares, eu vou colocar 25 a dividir por 412. Eu vou ter o valor do lote que eu tenho que utilizar nessa operação. No SHA, a mesma coisa, entendeu? Se eu quero pegar uma operação aqui, vendida, meu stop é aqui em cima, sei lá, é aqui, e meu alvo é aqui, sei lá, eu vou pegar esse valor aqui, tá vendo? SHA e XGRP as coisas vão variando, entendeu? Já vão variando. Aqui eu já teria que pegar 810 e não 8.10, entendeu? Então basicamente é dessa forma que você consegue fazer um gerenciamento de risco e calcular o teu stop de acordo com a tua banca e de acordo também com quanto você quer perder. Para ajudar mais o pessoal, o que eu fiz também? Eu tenho aqui esse calculador do MyFX Book, só que ele de fato não é tão completo e de vez em quando você tem que
variar o número de contratos aqui, contract size você tem que variar, e eu já não lembro, mas se vocês pesquisarem aí, vocês podem conseguir encontrar, tá bom? Eu vou deixar o link dessa calculadora aqui na descrição do vídeo. De fato eu não utilizo ela mais, não preciso dela, porque eu faço a conta manual mesmo e já vou pro trade. Eu acredito até que é mais rápido do que ter que estar preenchendo aqui, preenchendo, e já vou observando o preço aqui, com a calculadora aqui do lado, e vou fazendo a conta e operando, entendeu? Então basicamente é isso que eu queria deixar aqui para vocês, pessoal, como calcular o vosso stop para Forex, tá bom? Para índices, HK50, XAUSD, HK50, US30, para criptomoedas também deixei aqui para vocês. E eu espero que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, tem 2 vídeos na tela nesse momento para você ver. Ernei primeiro aqui, pessoal, até o próximo vídeo, fui!